2 Timóteo, aliás, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, é onde nós vamos começar a refletir a despeito da segunda chave, segunda ministração desta campanha ou desta série, que fala de uma vida vitoriosa, que é escola para vencedores. Hoje eu quero trabalhar o segundo tema, para quem quer de fato viver uma vida vencedora, para quem quer de fato gerar uma vida vitoriosa. Nós falamos quarta-feira passada sobre a espiritualidade, porque é primeira coisa que você precisa cuidar na tua vida, se você quiser ser bem-sucedido, é a tua relação com Deus. A não ser que você queira prosperar de outra maneira, aí é só prosperar. Se você está preocupado só em ficar rico, só em ganhar dinheiro, você não precisa nem vir na igreja. Isso aqui não precisa, você não precisa vir na igreja, não precisa deixar de pecar, não precisa. O inferno também prospera, Satanás também prospera. Tem um monte de pessoas aí, ricas, que não tem nada com Deus, a riqueza não vem de Deus. Então, se a tua questão é só dinheiro, você não precisa disso aqui. Eu estou falando para quem está preocupado com a vida eterna. Estou aqui pregando para quem de fato quer viver uma vida vitoriosa aqui e quer passar a eternidade com Deus. É para esses que eu quero falar nesta noite. Agora, se a tua questão é só dinheiro, aqui não, você está no lugar errado, meu irmão. Está no lugar errado. Mas se você quer uma vida vitoriosa, se você quer entender que Deus tem muito mais do que dinheiro para você, eu tenho uma palavra para você, se você quer muito mais do que dinheiro para a sua vida. Amém? E hoje eu quero tratar do segundo pilar dessa estrutura. Eu quero que você pense em uma vida estruturada, uma casa que tem 4 colunas, uma em cada canto ali, que sustenta todas as paredes. Então eu quero falar de 4 colunas. Eu falei de uma semana passada, que é a vida espiritual, porque tudo começa com a espiritualidade, tudo começa na sua relação com Deus. Jesus disse para os seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Seria insanidade da nossa parte, seria uma loucura da nossa parte acharmos que nós podemos algo sem Deus. Você pode até algumas coisas aí, mas tudo está fadado ao fracasso. Agora, quando nós construímos com Deus, é diferente. Então nós começamos falando da vida espiritual, porque tudo começa com a tua relação com Deus. Hoje eu quero tratar sobre o segundo ponto, a segunda coluna, que é a sua família. Para você ser alguém vencedor na vida, você precisa ser bem-sucedido na sua família. Diga: não há vida vitoriosa com uma família derrotada. Assim como não há uma vida vitoriosa distante de Deus, com uma espiritualidade destruída, não há uma vida vitoriosa com a família derrotada. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Eu não sei se eles acharam lá, senão eu vou ler aqui para vocês. Está aí na tua Bíblia, pode encontrar comigo. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente os da sua própria família. O que está escrito agora, irmãos? Negou a fé. E o que é? Vamos arrancar, olha aqui, irmãos. Vamos mandar arrancar essa página da Bíblia? Isso aqui é muito difícil, né, irmãos? Olha o que a Bíblia está falando. Eu falei para vocês semana passada que o primeiro pilar que nós precisamos construir é a nossa relação com Deus. Agora, no segundo pilar que nós estamos entrando, já começa falando que se eu não cuidar da minha família, não adianta eu falar que eu sou crente, que eu não sou. Já foi o primeiro e o segundo pilar, já foi para as cucuia. Está entendendo isso, sim ou não? Se a minha vida espiritual é o primeiro pilar,
Aí eu vou para o segundo pilar, tranquilo. Não, no primeiro eu não me dei muito bem, mas no segundo agora vai dar certo. Você chega no segundo, fala assim: se você não cuidar bem da tua família, você é que nem um descrente. Você não tem fé nenhuma, a tua fé não vale nada. Vamos para casa, irmãos, jantar? Acho que é melhor, né? Quem quer me convidar para jantar em casa, eu estou aceitando convites hoje. Vamos lá. Vamos ler novamente? Escuta. Se alguém não cuida dos seus parentes, primeiro, olha só, primeiro está falando de quem? Parente. Diga assim comigo: ai, ai, ai. Até os parentes. Eu não sei você, meu irmão, mas eu tenho uns parentes difíceis, meu irmão. Não sei se para mim eu leio esse texto, eu fico meio inquieto, eu fico meio preocupado, porque eu tenho uns parentes meio complicados. E a Bíblia está me falando que se eu não cuidar deles, primeiramente está falando, olha, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente, agora ele vai para o outro lado dele, agora especialmente dos da sua própria família, negou a fé. O que está falando? Tudo isso aqui que eu estou vivendo, dizendo de Deus, levantando a mãozinha, dando glória a Deus, fechando o zoinho, caindo até lagriminha, tudo isso, irmão, tudo isso não é nada, porque negou a sua fé, é pior que um descrente. Está fácil hoje à noite, irmãos? Ainda quer ser vencedor ainda? Está comigo aqui ainda? Quem está comigo aqui ainda? Está estreito, mas é bom, meu irmão, porque é bom para você, vai ser bênção. Então eu preciso hoje entender que eu não vou conseguir viver uma vida vitoriosa se eu não cuidar da minha família, se eu não estiver disposto a cuidar da minha família. Isso tem que ser uma prioridade da minha vida, porque senão eu estarei negando a minha fé. Queridos, nenhum sucesso profissional, escute isso, nenhum sucesso profissional, nenhuma vida empresarial bem-sucedida, nenhum acúmulo de riqueza, eu estou ganhando dinheiro, nada disso tem valor se você está com a sua família falida. Nada disso justifica a falência da sua família. Nenhum sucesso profissional justifica você permitir que a sua família seja destruída. E as pessoas estão buscando sucesso. Então a nossa família deve ser a nossa prioridade. Diga: minha família é a minha prioridade. Então, nós vamos ver alguns pontos aqui, para que nós sejamos bem-sucedidos na nossa família. E o primeiro ponto é que nós devemos priorizar os projetos de Deus para você e para a sua família. Se você quer viver uma vida vitoriosa, você precisa aprender a priorizar os projetos de Deus para você e a sua família. Em Gênesis capítulo 7, no versículo 1 a seguir, fala da história de Noé. E lá no capítulo 7, diz assim: então o Senhor disse a Noé: entra na arca você e toda a sua família. Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Olha isso. Noé recebe um plano de Deus, mas dentro desse plano de Deus, uma das coisas principais é que ele deveria entrar na arca levando a família dele. Ele não podia entrar na arca sozinho. Ele tinha que levar a família dele com ele. Então, se nos planos que você tem para a sua vida, nos projetos que você tem, que você entende que é de Deus para você, se a tua família não estiver incluído nele, está errado, meu irmão.
O pastor Luciano Subirá, ele fala algo muito interessante. Ele fala assim: olha, a salvação, ela é individual, mas o propósito de Deus é para a família. Então, eu tenho que pensar na minha salvação, que ela é individual. Cada membro da família tem que cuidar da sua vida com Deus. Mas tudo que Deus faz para o homem, Ele fez pensando na família. O propósito de Deus tem que envolver a nossa família. Então nós vemos aqui Noé pensando, construindo, fazendo tudo mais de acordo com o plano de Deus, para que ele e a família dele fosse salvos. Porque como nós lemos aqui em Timóteo, se eu não me preocupar com isso, eu estarei negando a minha fé. Irmãos, eu estou cansado de ver cristãos sendo bem-sucedidos em muitas áreas na vida deles, mas pecando terrivelmente em suas famílias. Nós estamos vendo uma onda de divórcios dentro das igrejas, e as pessoas tratando o casamento como se fosse algo banal. Caso hoje, larga, amanhã eu caso de novo, largo hoje, amanhã eu caso de novo, se não deu certo aqui, eu caso ali, e estão levando até o casamento, a família. Não tem problema se a vida do filho vai ser destruída, se a vida dos filhos vai entrar em colapso, se os filhos vão gerar trauma, se os filhos vão gerar depressão, se a vida futura dos filhos vai ser destruída ali com o divórcio. Não tem problema, o importante é que eles estão se sentindo felizes. Então disse o Senhor a Noé: entre na arca você e toda a sua família. Noé, estou construindo um meio de salvação para você, mas a tua família tem que estar com você. A sua família deve ser uma prioridade na sua vida, Noé. Não é só para você sozinho. E nesse projeto de salvação, Noé, que é uma arca, não vai trabalhar você sozinho, vai trabalhar você e a sua família. Diga: no projeto de Deus, o projeto que Deus me deu, eu e minha família temos que estar envolvidos. Não existe projeto de Deus para um só da casa. Tem que estar todo mundo envolvido, meu irmão. Você quer mesmo viver uma vida vitoriosa? Quer ser um vencedor? Porque essa escola é para vencedores. Mas eu quero adiantar: se você for alguém que só pensa em você, você nunca vai ser alguém vencedor. Você pode até vencer em algumas áreas, mas vai ser um fracassado em outras áreas. Tem muita gente aí que é vencedor, financeiramente falando, mas são fracassados em termos de família, vivem depressivos, doentes, etc. Então, nós precisamos entender o que Josué quis dizer, lá em Josué 24:15. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Que você possa declarar isso e desejar isso nessa noite. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e meu marido serviremos ao Senhor. Eu e minha esposa serviremos ao Senhor. Eu e os meus filhos serviremos ao Senhor. Eu vou ver os meus filhos crescendo dentro da casa de Deus. Eu vou ver os meus filhos crescendo debaixo da bênção de Deus. Os meus filhos não serão tomados pelo inferno. As drogas, os vícios não tomarão meus filhos das mãos de Deus. Hoje eu atendi, parece que hoje foi o dia, eu atendi muitas mães e pais hoje, me mandando, pedindo socorro, pedindo oração pelos filhos que estão envolvidos com droga. E infelizmente, a maioria são filhos de cristãos. Por quê? Porque os pais não entenderam que isso aqui não é só para ele, mas os filhos têm que estar aqui com eles. Aqui é o lugar de cuidar dos filhos. Sabe, irmãos, às vezes eu vejo as crianças correm aqui, uma sobe aqui, igual eu vi, sabe, esse dia aqui subindo, uma foi até aqui no Jonathan, aqui mexendo no violão e tal. Eu sei que alguns irmãos quase infartam lá no... Cadê a mãe, cadê o pai? Eu sei que o pai e a mãe tem que vir pegar e tal, tem que cuidar, nós temos que ensinar assim dentro da casa do Senhor. Mas eu prefiro estar tendo trabalho com eles aqui dentro da igreja,
do que ver eles dando trabalho lá fora. Porque aqui é o lugar deles aprenderem. É aqui dentro. É aqui que os nossos filhos têm que crescer. Eu me lembro até a juventude da Priscila, antes dela casar, a Priscila não tinha amiga fora da cidade, era colega de faculdade, de escola, mas os amigos dela sempre foram aqui dentro, os amigos do círculo de amizade dela aqui de dentro. Mas às vezes nossos filhos os melhores amigos deles são tudo ímpio. Fumam, bebem, usam droga, levam uma vida sexual ativa, normal, e nós achamos que isso é normal. Esse é um dos problemas que eu quero tratar aqui agora com vocês. Muitos dos problemas das famílias de hoje está aqui, na maneira de pensar. Porque as famílias estão relativizando tudo. Tudo é normal. Tudo é normal. Hoje uma criança faz birra com o pai e com a mãe. Muitos pais acham bonitinho. Nossa, que lindinho. Ai, que gracinha fazendo birra. No meu tempo, fazia birra, levava um surdão. Já não fazia 2 vezes. Minha mãe pegava uma varinha, a birra acabava na hora, irmãos. A birra acabava na hora. Ah, mas hoje não pode bater porque o conselho tutelar, porque o promotor. Eu converso com o conselho tutelar, eu converso com o promotor. O pai não pode espancar o filho, mas corrigir o filho não só pode, como deve. Esses dias o promotor foi lá visitar a escola, conversei com ele sobre isso. Ele fala, não, os pais estão equivocados. Então, meu pai e minha mãe, alta mentalidade, meu pai e minha mãe vivem pegando no meu pé, eu não tenho liberdade. Os jovens de hoje, né? Meu pai e minha mãe vivem pegando no meu pé, eu não posso sair a hora que eu quero, eu não posso ficar até a hora que eu quero, meu pai fica me regrando, minha mãe fica me controlando. Infeliz, você que banca as tuas contas, né? Você que se paga, você que se banca, você que coloca a sua própria comida lá na mesa, né? O dia que você tiver condições de pagar a sua casa, morar numa casa sozinho, se autobancar, aí você pode ter liberdade para sair e chegar a hora que você quiser, meu filho. Mas enquanto estiver lá debaixo do teto do seu pai e da tua mãe, você deve honrar e respeitar o seu pai e sua mãe. Porque toda forma de desonra vai reverter em maldição para a tua vida e você nunca será alguém vencedor, porque filho debaixo de maldição não pode ser um vencedor. E vou falar uma coisa a mais. Na lei de Deus, filho rebelde morria apedrejado. Se você pegar a lei levítica falava assim, se o filho for rebelde, o pai falar com ele, e ele não ouvir, desobedecer o pai deve levar até o líder vai levá-lo para fora da comunidade, e lá vai apedrejá-lo até a morte. Deixa eu te falar uma coisa, quantos apedrejamentos de filho você leu na Bíblia? Quantos você já achou na Bíblia? E o filho de fulano foi rebelde, e levaram para fora do arraial, e lá o apedrejaram até a morte. Você já leu isso na Bíblia? Tem isso na Bíblia? Não tem. Por quê? Eles não eram besta. Eles eram obedientes. Então não seja um bobo, seja um obediente. Aí você vai ser um filho abençoado, e vai vencer na vida, meu filho. Por que muitos jovens estão perecendo, estão destruindo o seu futuro? Porque aprenderam dessa forma, a andar em rebeldia com os pais. E a desonra aos pais é uma quebra de princípio espiritual, e toda quebra de princípio espiritual atrai maldição. Quer ser abençoado? Aprenda a honrar seu pai e sua mãe. Amém, irmão? Achou que ia ser só glória hoje à noite, né? Vai ser só glória. Está aí a glória para você. Seja obediente ao seu pai e sua mãe. Aprenda a honrá-los, respeitá-los.
e você vai se dar bem todos os dias da sua vida. É o primeiro mandamento com promessa. Queridos, tem um ditado por aí que as pessoas falam que, como é que é? Até esqueci o ditado, mas a frase agora que eu quero tratar com vocês é: pais sem pulso, filhos sem respeito. Diga comigo: pais sem impulso, filhos sem respeito. Então você, pai, precisa ter mais pulso com seu filho, e você, filho, precisa respeitar mais o seu pai. Não há vida vitoriosa se isso aqui não for posto em prática. Os filhos de Noé, você não vai ver eles questionando Noé: meu pai está louco, meu pai está pirado. As pessoas de fora questionaram, falaram isso. Mas você vai ver os filhos de Noé, apesar de um projeto que parecia ser loucura, trabalhando e ajudando o pai sem questionar, sem desobedecer. E olha que o que Noé estava fazendo era a coisa mais louca de todos os tempos. Construir uma arca para um dilúvio, sem que nunca antes tinha chovido. Nunca na história. Se você ler a Bíblia, até aquele tempo nunca tinha caído uma chuva. Não existia chuva. O orvalho brotava da terra e molhava as coisas. E de repente esse homem fala que vai chover, vamos construir uma arca gigante, porque vai chover. Aquilo era uma loucura absurda, irmãos. E os filhos estavam ali, honrando o pai, respeitando o pai. Por mais que parecia aquilo um absurdo. Você cristão, jovem cristão, eu sei que algumas coisas que os teus pais falam para vocês hoje parecem absurdas, parecem fora de contexto, parecem não fazer mais sentido, mas eles estão falando, eles são autoridade espiritual, obedeçam e ouçam-nos. Por mais que isso pareça loucura. Querem ser abençoados por Deus na sua faculdade, na sua profissão, nos seus projetos? Aprenda a honrar os seus pais. Porque sem honrar os pais, você está quebrando um princípio, volto a dizer, estará debaixo de maldição. E ninguém debaixo de maldição vive uma vida abençoada e próspera. Amém até aqui? Vamos lá, o segundo ponto. Para que eu possa viver uma família abençoada, eu preciso aprender a enfrentar junto as tempestades da vida. Diga comigo, todo junto, fica mais fácil. Vamos chegar mais longe. Vamos sofrer menos. Noé e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Gênesis 7:7. Todos entraram na arca e enfrentaram a tempestade. Se nós estivermos divididos, cada um com o seu próprio projeto, cada um fazendo a sua própria, realizando os seus próprios sonhos, meu irmão, nós não vamos conseguir enfrentar as tempestades da vida. Vai afundar. A Bíblia diz que casa dividida não subsiste. Jesus falou isso. Casa dividida não subsiste, não resiste, não dá certo, não funciona. Agora, se nós estivermos juntos, nós vamos enfrentar as tempestades da vida e vamos vencer. Por que que muitos cristãos hoje não estão conseguindo romper em suas famílias? Por que que muitas casas de cristãos estão vivendo dias de misérias? Estão vivendo tempos de escassez, e não era para estar vivendo. Não é plano de Deus, não é projeto de Deus que esta família esteja passando por aquela situação, esteja perdendo as batalhas da vida, mas é porque não estão juntos. É uma casa dividida, cada um está correndo para um lado, cada um está tirando para um lado, cada um está correndo atrás dos seus próprios interesses. Não tem unidade, não tem união, e nenhuma casa dividida subsiste, diz a palavra de Deus, e foi Jesus quem falou. Então, se nós não aprendermos a trabalharmos em unidade, em união, nós não vamos vencer. E escuta uma coisa, meu irmão. Foi o tempo em que o pai saía para trabalhar e bancava tudo na casa, e fazia tudo na casa, e a mãe ficava em casa só cuidando dos filhos. Não existe mais isso hoje.
Hoje o pai trabalha, a mãe trabalha, os filhos trabalham, e todos constroem junto. Se você, filho, se você, irmã, mas eu não trabalho fora de casa, eu trabalho só não é trabalho do mesmo jeito? Trabalhar em casa, cuidar da casa, manter a casa, não é trabalhar do mesmo jeito, sim ou não? Sim, claro que é. Se a mulher não for uma boa administradora das coisas que está dentro da casa dela, meu irmão, ela fale o homem. Se a mulher não souber administrar, chega na casa, tá todas as luzes, de dentro e de fora, tudo aceso, de dia. Se alimento estragando dentro da geladeira, não consome, não faz. São tantas coisas, e água, gastando água doidado. Irmão, são tantas coisas que pode falir uma família hoje. Sim ou não? Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a mulher sábia faz o quê? A tola, a Bíblia diz, a tola destrói com as próprias mãos. A tola destrói com as próprias mãos. Não adianta nada ter um marido que trabalha, que luta, que busca, que traz para dentro de casa, se a mulher não souber administrar bem a casa dela. E não adianta também ter uma mulher que é trabalhadeira, que é videira frutífera ao lado da mesa dela, uma mulher que é uma boa administradora, economiza, faz aquilo, e o marido é um mosca morta dentro de casa. Aqui não tem, graças a Deus. Graças a Deus, cadê os irmãos? Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Estou falando que aqui não tem nenhum mosca morta, os homens aqui são tudo caba do pega mesmo, que vai para cima, homens assim firmes, homens de honra. Amém? Aqui os homens daqui é igual está lá em Provérbios, que lá em Cantares, que fala assim, e a mulher fica lá na porta olhando e aguardando o amado dela, porque ela fica olhando ele fazendo negócios com os outros, ela fica admirada, ai que belo homem, ai que marido maravilhoso que Deus me deu, eita glória! Se não é, profetiza, irmã, profetiza pelo menos, aqui vai ser. Deus, que seja assim. Amém? Então tem que trabalhar juntos, porque se nós não enfrentarmos juntos as tempestades da vida, nós não vamos vencer as tempestades, ela vai destruir tudo que você tem. Tá na mídia esse furacão, eu vi hoje o que eu vi de notícia desse furacão, eu vi até foto de um astronauta que está numa estação espacial aí, que tirou foto do furacão. Irmãos, é algo assustador, é algo terrível mesmo, gigantesco. E eu vi as famílias estão lá se preparando, uns no mercado, outros pregando madeira na porta, na janela, fechando tudo, para enfrentar esse furacão. E se nós não aprendermos a estar juntos, irmãos, como família, se o casal não entender, se os filhos não entenderem, se todos não entenderem, se os pais só estiverem trabalhando e os filhos acabando com tudo, meu irmão, vai ter problema, a família não vai resistir. Diga assim, tem que ser em família. A arca foi construída em família, a tempestade foi enfrentada em família, e o novo de Deus veio em família, e vai vir sobre a tua vida também em nome de Jesus. Amém? Vai vir sobre a tua vida também. Então, queridos, ninguém vai ficar para trás. Nós vamos todos juntos enfrentar essa tempestade e vamos vencer. Diga assim comigo, ninguém da minha família vai ficar para trás. Todos nós vamos entrar na arca da salvação. Você declara isso de fato sobre a tua família? O inferno pode estar falando, não, eu vou tirar o teu marido, vou tirar a tua esposa, vou tirar teu filho, vou tirar a tua filha, vou tirar teu pai, vou tirar teu irmão. Nesta noite eu declaro, ninguém vai ficar para fora da arca. Todos entrarão em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Terceiro ponto. Espere com fé o tempo de Deus, ainda que Ele esteja em silêncio. Quando nós olhamos para Gênesis 8, 6, diz assim, passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. 40 dias depois, Noé abriu a janela da arca e ainda não era o tempo ainda de sair da arca. As águas continuavam lá.
E Deus sumiu. Deus mandou o dilúvio e sumiu. E Noé está lá dentro da arca, com a família dele à deriva. Porque a arca nem leme tinha, não podia ter leme. Era Deus quem iria controlar ela. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Deus te fez, não foi para ser um barco a motor. Deus te fez para ser um barco a vela. Barco a motor ele vai sozinho, ele mesmo tem motor, ele vai onde ele quer. O barco a vela depende do vento. Você precisa aprender a depender do vento do Espírito de Deus, te soprando para a direção certa da tua vida. Porque todas as vezes que nós tentamos agir sozinho, navegar sozinho, tomarmos decisões, nós vamos fracassar. Mas quando é o vento de Deus que está nos levando, quando é a presença de Deus que está nos levando, nós vamos chegar no ponto da vitória, no ponto do milagre, em nome de Jesus. Mas entenda isso, porque muitas vezes Deus vai ficar em silêncio, mas não significa que Ele não está dirigindo a sua vida, não significa que Ele perdeu o controle da sua vida, não significa que Ele desistiu de você. Ele está só te conduzindo, mesmo em silêncio Ele está te direcionando. Por isso você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, entender o que Deus tem para a tua vida. Amém até aqui, queridos? Então o silêncio de Deus sempre tem um propósito. Diga isso comigo: o silêncio de Deus sempre tem um propósito na minha vida, mesmo quando eu não entendo. Quarto e último, para encerrar: ouvir em família as orientações recebidas. Tudo que Deus tem na palavra de Deus não é só para um indivíduo, é para a família. Uma vez que a família não ouviu em conjunto e não agiu em conjunto sobre as orientações de Deus, deu super errado, que foi Adão e Eva. Deus mandou fazer uma coisa, um foi e fez a outra, e deu uma zebra lascada, e nós estamos pagando o pato até hoje. Então, aprenda. Olha só, Gênesis 8,16, saiu da arca Noé e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles, saíram da arca. Mas quando que eles saíram? No tempo de Deus. Queridos, escute uma coisa, eles seguiram à risca a orientação de Deus, toda a palavra de Deus eles seguiram à risca. Tem muitas pessoas que estão desprezando a palavra de Deus, e tudo aquilo que você despreza, você não terá. Tudo aquilo que você despreza, você não tem, você perde o direito. E muitas pessoas estão desprezando a palavra de Deus, se esquecendo que nela contém também as promessas de vitória e de bênção. As pessoas desprezam a palavra de Deus quando a palavra de Deus cobra alguma coisa, orienta alguma coisa, ensina alguma coisa que elas não querem ou não concordam. Um dia eu conversando com alguém que vive na prática de um pecado, e eu conversando, explicando biblicamente o que a Bíblia diz, e ele tentando me convencer de todas as maneiras que aquilo poderia estar na Bíblia, e eu falando, não está. A Bíblia diz isso, 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 isso. E ele tentando distorcer alguns pedaços da Bíblia, mas chegou um momento que ele falou para mim que ele realmente entendia que a Bíblia daquele jeito, mas que a Bíblia era antiquada. Eu falei, mas não interessa se ela é antiquada ou não. O que interessa é que Deus se move por ela e através dela, e cumpre o que nela está escrito. Cuidado com a modernidade, ser moderninho demais. Os tempos mudaram, mas Deus não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Então Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo. Então você nunca terá aquilo que você despreza,
E se você despreza a palavra de Deus, você nunca vai ter acesso às promessas que ela tem para a sua vida. E nela, um dos princípios dela é viver em família. Então não despreze os princípios que a Bíblia tem sobre família. É o que nós falamos aqui hoje. Se você não cuida da sua família, se você não cuida da sua casa, se você vê o seu filho caminhando para o inferno e não toma nenhuma providência, se você vê o teu esposo destruído e você não toma nenhuma providência, se você vê a tua esposa destruída e não toma nenhuma providência, se você vê os teus pais sofrendo e você não ajuda, não toma nenhuma providência, você negou a sua fé. E ninguém que tenha negado a fé vai ter uma vida vitoriosa. Ficou claro isso, irmãos? Então se coloque de pé. Quero te convidar, você que está com a família aqui, se juntar em família. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que as famílias estão sendo bombardeadas terrivelmente. São raras as famílias que fazem uma refeição na mesa hoje todos juntos. Hoje a maioria faz a comida lá na cozinha, cada um pega o seu prato, um vai para a sala, outro vai para o quarto, cada um no seu celular. Não tem mais brincadeira dentro de casa, não tem mais diálogo, não tem mais nada. A gente vê as famílias saindo para um momento de lazer, vão para um restaurante, ou para uma sorveteria, ou para algum passeio, mas chega lá, fica cada um no seu celular. Se esquecem até porque estão ali, porque era para ter um tempo em família. Eu falei para o irmão André no começo, antes do começo do culto aqui, eu estava conversando com ele, e eu falei para ele: olha, meu irmão, parabéns, porque eu já tive a oportunidade de observá-los. Deus já me deu o privilégio de poder estar com eles em alguns momentos em família, fora do contexto de igreja, e eu poder observá-los como eles são. A Aline como mãe, o André como pai, e as filhas como filhas. Tudo que eles fazem e planejam é em família. É em família. Amo muito vocês, amo muito a igreja, muito isso, mas a minha prioridade é a minha família. Nós vamos passar o final de semana no rancho, é em família. Nós vamos pescar em família, tudo é em família. Não fica cada um no celular, distante um do outro. Se você não cuidar da tua família, meu irmão, você negou a sua fé. Quem sabe essa é a noite de você se arrepender e acertar isso na sua vida. Deus, eu preciso melhorar na minha vida com a minha família. Porque realmente a minha família tem sido mais o meu celular do que minha esposa, mais meu celular do que meus filhos, mais meu celular do que os meus pais. Isso tem sido um veneno para as famílias de hoje. Filhos carentes de pai. Filhos, escute isso. Filhos órfãos de pais vivos. Eu vejo isso o tempo todo lá na escola. Filhos órfãos de pais vivos. Feche os teus olhos agora. Quero consagrar meu lar a ti e o nosso futuro. Fale com Deus agora. Se você tiver que pedir perdão para Deus, peça. Ore pela sua família agora. Acerte isso com Deus nessa noite. Não negue a sua fé, não. O meu lar a ti. Talvez você tenha que sacrificar algumas coisas. Faça esse sacrifício, vai valer a pena.
Faça esse sacrifício, vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu tenho certeza disso, eu posso te garantir. Vai valer a pena. Nosso futuro para te ser. Deus tem bênçãos liberadas para você, mas você precisa aprender a honrar aquilo que Ele ama, que é a família. Deus tem vitória para você, mas você precisa valorizar aquilo que Ele valoriza, que é a família. Então ame a sua família, ore pela sua família, cuide da sua família, vive pela sua família, sacrifique-se pela sua família. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Pai amado, nesta noite, Senhor, nós entendemos que não há projeto do céu para nossas vidas sem que as nossas famílias estejam inseridas nele. Nesta noite nós entendemos que não há como sermos vitoriosos com uma família fracassada, com uma família destruída, com uma família perdida no mundo. Nós entendemos nesta noite, ó Deus, que a arca, que é a salvação hoje, é feita para nós e a nossa casa. Como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, dê força para aqueles que precisam nesta noite retomar, ó Deus, a restauração familiar. Dê sabedoria para aqueles que precisam resgatar o esposo, a esposa, os filhos, Pai, os pais, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, que os jovens que aqui estão entendam o princípio da honra, que eles aprendam a honrar os seus pais, a respeitar os seus pais, para que vá bem os seus dias de vida aqui nesta terra. Deus, que esta igreja entenda que a família é, Deus, o centro da tua vontade, que na família está o projeto do Senhor, que a salvação sim é individual, mas que os projetos do Senhor envolvem a vida familiar. Salva, Senhor, filhos nesta noite, resgata maridos, resgata os filhos, Pai, restaura os lares que aqui estão, restaura casamento, restaura, Senhor, a vida do filho com o pai, da filha com o pai, do pai com o filho. Pai, nós declaramos que não haverá divisão nas famílias aqui desta igreja, mas que o Senhor, através do teu Espírito, trará um tempo de amor, um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo de conserto, e eles poderão declarar: eu e minha casa servimos a Deus. Que assim seja, Pai, em nome do Senhor Jesus. E então, Senhor, eu sei, meu Deus, que estes homens e estas mulheres viverão uma vida vitoriosa, Deus, em todas as áreas, em todos os sentidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, glorifique ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Diga assim: na minha casa ninguém ficará para trás, todos entrarão na arca, em nome de Jesus.